Alô, amigos! Salve, salve! Estamos aqui mais uma vez para levar uma mensagem positiva para você. Nós estamos muito felizes porque nós estamos alcançando já quase 180 vídeos. E vídeos que eu acredito que servem para você cada vez mais acrescentar os seus conhecimentos. Não só bíblicos, como medicinais, como na área de direito. Todas as formas a gente está procurando levar conhecimento para você. E eu queria dizer a todos que nós já estamos alcançando quase já 17 mil vídeos, mas graças a vocês, porque vocês são as pessoas importantes para o nosso @canal Varal. Meus amigos, hoje nós vamos ter um bate-papo, nós vamos falar de alguma coisa muito interessante, algo que às vezes passa por nós como despercebido. Nós vamos falar de uma maravilha que existe no mundo dentre as 14 que já existem. Para tanto, o que nós vamos falar hoje? Meus queridos amigos, nós sabemos que existem aquelas maravilhas que são consideradas pelo ser humano, pelo homem, que foram criados. As 7 maravilhas do mundo antigo, como foram listadas lá pelos gregos antigos, são, vamos lá, a grande pirâmide de Gizé, os jardins suspensos da Babilônia, as estátuas de Zeu lá em Olímpia, o templo de Ártemis em Éfeso, o mausoléu de Alicamaço, o colosso de Rhodes e o farol de Alexandrina. São 7 maravilhas que a gente conhece no mundo antigo. Mas nós também temos as 7 maravilhas do mundo moderno, que são a Grande Muralha da China, muito conhecida. Nós também temos o Cristo Redentor no nosso país, no Brasil, que é uma coisa muito bonita, linda. Machu Picchu, lá no Peru, também é uma do mundo moderno. A de Chichén Itzá, lá no México. Também temos o Coliseu, lá na Itália. Temos Petra, lá na Jordânia. O próprio Taj Mahal, lá na Índia. Queridos amigos, eu queria dizer para vocês que essas são as maravilhas escolhidas pelo ser humano. Não importa quantos avanços científicos e tecnológicos tenhamos vivenciado e desfrutado, ainda há algo que não se cria em laboratórios ou fábricas. Por exemplo, a água. Esse item tão essencial para a nossa sobrevivência tem uma sua fórmula conhecida como a H2O, sendo sua molécula formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Nós estamos falando sobre água. E ainda assim, provém única e exclusivamente da natureza criada por Deus, muitas coisas que a gente vê no nosso dia a dia. Boa parte da água adequa para o consumo vem dos rios. O maior do mundo em extensão e volume de água fica em solo brasileiro, que é o nosso querido rio Amazonas. No entanto, há um rio bem menor em tamanho, porém maior em importância e significado, que é o Rio Jordão. Vamos falar sobre o Rio Jordão. Um rio muito importante para o catolicismo, até mesmo para o islamismo. Embora o Rio Jordão seja considerado um pequeno entre os poderosos rios da terra, o Rio Jordão não é insignificante. Ele significa muita coisa no seu curso de água. Ao longo das suas margens, encenaram emocionantes eventos e junto às suas águas importantes páginas da história que foram escritas.
principalmente no mundo cristão. Principalmente dentro das Sagradas Escrituras, como disse, e onde se mostra como fundamental. Fundamental em várias passagens. Vou citar aqui. Umas 200 referências feitas a ele fazem com que seja o mais notável rio mencionado na Bíblia. Quão fascinante é seguir o seu notável curso até ao seu fim. É um fim estranho, mas é um fim diferenciado, que está lá geograficamente. Contrário a uma antiga tradição, o rio não obtém o seu nome de duas fontes chamadas, respectivamente, de Jor e Dão. Deriva-se da palavra hebraica Iarden. O que significa Iarden? Significa esse nome que é o rio que desce, ou descendo. Em harmonia com o seu nome, o rio cai 915 metros de nível no seu curso, desde o seu sopé, lá no Monte Hermon, até o Mar Morto. É um rio diferenciado. É um rio estranho no bom sentido. Dominando o inteiro curso do Rio Jordão, o majestoso Monte Hermon, que é o chefe das montanhas, eleva no firmamento o seu pico a 2.814 metros de altura, alto, esse Monte Hermon. O Monte Hermon é um cume nevado na fronteira entre o Líbano e a Síria, e a oeste de Damasco. Então eleva-se, como disse, a 2.814 metros e é o ponto mais alto da costa leste do mar Mediterrâneo. Nós estamos conhecendo um rio diferente. Um rio de muita relevância no mundo cristão. A causa desta queda, dessa queda brusca num curso de apenas mais ou menos 190 quilômetros, é uma poderosa falha geológica que formou uma depressão. Gente, é uma vala colossal. E continua através do Arabá e ao longo do Golfo de Acaba, até chegar ao Mar Vermelho. Percebemos então que é um rio diferenciado. Eu falei das 7 maravilhas, todas as maravilhas que tem no mundo. Mas o Rio Jordão, ele é um rio que atravessa Israel, Jordânia, Síria e Líbano. E com cerca de aproximadamente 190 a 200 quilômetros de comprimento. É um rio curto, podemos dizer assim. Conforme eu disse, ele nasce lá no Monte Hermon e deságua lá no Mar Morto, um dos locais mais salinos do mundo. A salinidade lá é tremenda, é grande. Ele está situado a 45 quilômetros a leste de Jerusalém. Mas a sua importância, qual que é a sua importância? Além da importância geográfica, o rio tem um significado religioso relevante, especialmente para o cristianismo, por ser o local onde Jesus foi batizado. Lá foi batizado o Senhor Jesus, nesse rio maravilhoso. Vamos falar de suas principais características. Vamos agora nomear as principais características do Rio Jordão. Então vamos lá. Como disse, ele tem aproximadamente 200 quilômetros. A sua nascente fica lá no Monte Hermon, no sul da Síria. E sua foz, onde ele deságua, fica lá no Mar Morto. Mas os principais afluentes do rio são o rio Asbani, rio Dan, rio Banias, que formam o rio Jordão. A sua altitude, em grande parte de sua trajetória, está abaixo do nível do mar, chegando a 390 metros abaixo ao desembocar, conforme falei, lá no Mar Morto.
e a grande salinidade que ele tem. A salinidade do Rio Jordão aumenta à medida que se aproxima do Mar Morto. Que é cerca de 25% mais salino do que o Grande Lago Salgado nos Estados Unidos. Então é um rio diferenciado em todos os sentidos. Vamos falar então um pouquinho. A fauna do Rio Jordão é bastante rica. Ela inclui espécies de peixes, aves e répteis e mamíferos. Entre eles, o crocodilo do Nilo. Tudo isso está lá dentro do Rio Jordão. O Rio Jordão também é uma alta concentração de gesso. Tanto que as águas geralmente deixam um resíduo de sal no seu solo, conforme eu já falei. Alta salinidade. É isso que o Jordão apresenta lá quando vai se finalizando para desembocar lá no Mar Morto. A sua profundidade em média é de 1 metro e a máxima é de 30 metros. A sua largura máxima que ele chega é 30 metros, gente. Não é um rio longo, extenso para atravessar, mas ele tem a sua importância. Ele está situado lá no Vale do Jordão, formada pelo curso do rio, que constitui uma fronteira importante entre Israel, Jordânia e a Palestina. Mas tem um significado muito importante no sentido religioso. Sabe por quê? Vamos ver por quê. Você sabe por quê. Foi lá que João realizou um dos maiores fatos do cristianismo, onde começou a sua caminhada, onde começou a caminhada de Jesus Cristo. Jesus começou lá. A partir daquele momento, a história de Jesus começa a ser contada. E lá que foi realizado o batismo de Jesus. O Rio Jordão é o local onde Jesus foi batizado por João Batista, tornando-se um ponto de referência para os cristãos. Em todo o mundo, todos os cristãos sabem aonde Jesus foi batizado. Mas por que Jesus quis ser batizado pelo precursor João Batista nas águas do Rio Jordão? Qual que foi essa motivação? Ele se apresenta ali, naquele ato do batismo, não somente como obediente ao Pai do céu, mas ele quis o quê? Ele quis se tornar um modelo para todos os que recebem e receberem a sua palavra e se tornarem filhos de Deus, através do batismo. Então ele foi um exemplo. Eu vou batizar aqui, quero que todo mundo seja batizado lá, conforme ele fala no futuro. Se batizando, mostrou um modelo de como iniciar a sua salvação e ser um verdadeiro cristão. Nesse local, nos dias atuais, se organizam várias caravanas turísticas. Para quê? Para conhecer o local onde Jesus foi batizado. Várias excursões. Você sabia que em nossos tempos, muitos cristãos fazem a renovação de votos e dos votos batismais, onde Jesus foi batizado nos dias de hoje? Eu vou lá que eu já fui batizado, não quero passar pelas águas onde que Jesus passou, uma demonstração de fé. Mas é o maior simbolismo dos cristãos. O rio são. Para que serve esse fortalecimento batismal? É a limpeza e a purificação espiritual. A água do Rio Jordão é associada à ideia de limpeza e purificação, como em outros lugares sagrados da região, em lugares turísticos, as quais faz parte da passagem de Jesus. Aquela região ali é bem explorada no turismo. As pessoas saem de outros países e vão lá conhecer onde que Jesus viveu, por onde Jesus passou, e também pelo Rio Jordão. O rio também possui significado para o judaísmo e para o próprio islamismo de uma forma histórica. Aliás, ele está ali passando, dividindo aquela região. O Rio Jordão é um dos mais antigos e importantes do mundo. Sim, é um rio importante. Nos remete a lembrar
o batismo de Jesus, sendo palco para diversos eventos históricos de Israel e do próprio Oriente Médio. Estudos bíblicos, prestem bem atenção. O Rio Jordão é um dos rios mais antigos do mundo. É isso que eu estou falando. Tendo sido habitado por diversas civilizações que ali passaram naquela região ao longo da sua história, como os cananeus, israelitas e moabitas. Isso aí você encontra lá dentro da Bíblia. Você vai ver cananeus, israelitas e moabitas que ali conviveram. Nas proximidades do Rio Jordão foram encontrados vestígios arqueológicos de ocupação humana dotados de mais de 10 mil anos. Ali os arqueólogos encontraram vários fatores da antiguidade há 10 mil anos atrás. Ao longo dos séculos, o Jordão se desempenhou um papel fundamental em eventos históricos como guerras, tratados, migrações e vários conflitos nas diversas etnias que compunham aquele local, aquela região. Por exemplo, durante a Primeira Guerra Mundial, o rio serviu como uma fronteira entre o Império Otomano e o Império Britânico. Após esse conflito, tornou-se parte do Mandato Britânico da Palestina. Que foi o quê? Foi dividido pela ONU em 1947 em 2 estados, um judeu e um árabe. Então essas guerras antigas vêm ao longo do tempo sendo travado e chegou nessa conclusão lá na ONU. Hoje o rio apresenta problemas ambientais como a sua poluição. O rio tem sofrido com a poluição e o desvio de águas por comunidades ribeirinhas ali daquela região. E algumas cidades que atravessa e afeta a sua qualidade e a sua quantidade. Ali a população vai crescendo, vai se tornando na beira do rio e vai tendo uma deteriorização do mesmo. Como disse, o Rio Jordão já foi considerado limpo e importante, mas atualmente está severamente poluído, especialmente após o Mar da Galileia. Tudo hoje o homem destrói. A poluição é causada por diversas fontes, incluindo o derramamento de esgoto e o uso intensivo das águas para agricultura e turismo. Todo mundo quer usar aquele rio. Aquele pequeno rio estreito não é largo, 30 metros, é pouca coisa. Então todo mundo quer explorar o volume de água. E a extração de água para a irrigação é um dos fatores. E outros usos têm recebido significativamente o volume do rio. Todo mundo quer usar aquele rio. É um rio importante naquela região. Na Bíblia, o Rio Jordão é descrito como um rio volumoso e importante naquela época, com grande significado religioso histórico, como eu já falei para vocês. Ele é citado em diversas passagens, desde a travessia do povo de Israel até a terra prometida. Até o batismo de Jesus é lembrado em cima desse rio. O rio era conhecido por suas águas que eram cristalinas e por ser um divisor entre diferentes regiões, onde atualmente, até hoje, existem disputas étnicas. Ali hoje tem sempre guerras, disputa, um não quer aceitar o outro. Então esse mundo de antigamente, das disputas sobre terras, continua hoje. Mas qual que é a importância do Rio Jordão? O Rio Jordão era um ponto crucial na história de Israel, sendo o limite oriental da terra prometida. A travessia do rio tornou-se um evento central na narrativa bíblica, representando a entrada do povo de Israel em Canaã.
E é um fato muito bem descrito nas escrituras sagradas. Está lá escrito a importância que se passou em torno desse rio conhecido. A Bíblia ela descreve o Rio Jordão como um rio volumoso e caudaloso, com águas que, certos períodos, cobriam as margens. É um rio importante, histórico, bíblico. Em um dos relatos, o rio parou de correr para permitir a travessia do povo de Israel. Eles chegaram naquela região e ali era a parte, acho que mais larga e funda. Hoje, o fato mais importante é por ser o local de batismo. Até porque foi lá o local onde João Batista batizou Jesus Cristo. Num evento de grande importância, de grande relevância no cristianismo, como já citei aqui. Mas quais foram os acontecimentos históricos que já se passaram lá no Rio Jordão? Vamos testemunhar diversos acontecimentos históricos, como a fuga de Davi do reino de Abisalão, e também a atuação de profetas como Elias e Eliseu. É descrito na Bíblia essas passagens. Também tem como significado muito simbólico, onde a Bíblia, presta atenção, atribui ao Rio Jordão outro significado simbólico. Tem vários significados simbólicos, representando a passagem para um novo estágio na vida do povo de Israel. Ali começou um novo estágio na vida daquele povo, e também para os cristãos, a renovação e a própria purificação. O Rio Jordão, ele é um rio diferenciado, é um rio histórico. O Rio Jordão é mencionado a abrir no Antigo Testamento 2 vezes. Uma por Elias e outra por Josué. Mas o que mudou no Rio Jordão ao longo de todo esse tempo que se passa? Ele passou por diversas mudanças ao longo do tempo, com a diminuição do seu volume de água. Eu falei aqui, a população ribeirinha utiliza. E também a sua crescente poluição, como já disse. Atualmente, o Rio Jordão é uma sombra que já foi no passado, com algumas partes que eram rio agora sendo pura erosão. Ele se foi deteriorando, criando erosões. Não foi sendo bem cuidado ao longo de milenar dos seus anos. O Rio Jordão é mencionado a abrir no Antigo Testamento 2 vezes. Uma por Elias e outra por Josué. Sim, está lá dentro da Bíblia. No entanto, o Rio Jordão também se abriu para quem? Para Naamã. Quem lembra dessa história? Quem lembra? E mergulhou nele 7 vezes para ser curado. E para Eliseu também. E fez com que a cabeça de ferro de um machado flutuasse sobre aquelas águas. Nós temos essas passagens maravilhosas, lindas, importantes, que a Bíblia nos relata. Ao analisarmos a função do Rio Jordão, ela é múltipla, ela é diversa. Por exemplo, no tempo de Naamã, o Rio Jordão era um rio importante. Mas, aparentemente, ele já não era considerado um rio de águas particularmente limpas ou de beleza exuberante. É a grande verdade, gente. Quem que era Naamã? Naamã, ele foi um oficial do exército da Síria. Ele mostrou-se inicialmente reticente em mergulhar nas suas águas, devido à sua suposta sujeira. O que ele preferia, Naamã?
Ele estava preferindo lá os rios de Damasco, que eram rios mais limpos. No entanto, ao obedecer ao profeta Eliseu e mergulhar naquele rio que ele considerava sujo, ele mergulhou 7 vezes lá no Jordão. Ele foi curado da lepra, demonstrando o poder de Deus, mesmo em águas que não eram consideradas as melhores, as mais limpas, as cristalinas. Então nós temos que lembrar a importância dessas passagens que teve dentro da Bíblia. Primeiramente, ele convida ao mergulho da humildade, 1. Em seguida, o mergulho da obediência, 2. E depois o mergulho da contribuição, 3. O 4º mergulho é da perseverança e posteriormente o mergulho da fé. O 6º mergulho é o do entusiasmo e o 7º e último mergulho é o da vitória, onde ele alcança e fica curado. Então ali há uma sequência. É um entendimento que existe pelos teólogos. Na Bíblia, o número 7 é amplamente associado à perfeição, à completude, à totalidade e à própria santidade. Ele representa a obra completa de Deus, a criação e a ação divina na história. O 7º dia da criação, por exemplo, foi num sábado. E é o quê? É um exemplo de descanso e conclusão, e simbolizando a obra finalizada de Deus. 7º dia, fiz tudo e o Senhor descansou no 7º dia. O nome do Jordão é um enigma. De acordo com Filon, que é um estudioso, significa descida, que se refere ao fluxo de água. Ele desce o tempo todo. Antigamente era considerado em sua tortuosa descida até a fossa lá do Mar Morto. Já falei isso, ele foi desaguar lá no Mar Morto. Uma corrente e afunda em seu ventre exterior. Ele vai lá, afunda lá, vai lá. Os cristãos aplicaram o sentido de descida à encarnação do Verbo. É uma grande verdade. E o Verbo se fez homem. Então veio Jesus da Galileia ter com João lá junto ao Rio Jordão para ser batizado por ele. Por que será? Está lá escrito em Mateus 3,13. Sim, é histórico o Rio Jordão. É o palco de maravilhosos eventos da história humana que se passou naquele lugar. Ali se passou muitos fatos históricos bíblicos. A nação de Israel e os profetas Elias e Eliseu atravessaram a pé enxuto. Um dos maiores eventos ocorridos no Rio Jordão foi o quê? Também, conforme tenho repetido muitas vezes, o batismo de Jesus. É de uma relevância importante. Como vimos neste vídeo, apresentamos a história antiga e moderna deste importante para a própria humanidade, desse rio para a própria humanidade, como assim, como as suas características geográficas, ela tem aquela importância religiosa. Então nós vimos aí a importância deste rio, e aonde houve fatos marcantes na sua história, na sua vida, ainda que você não queira, ainda que você não aceite. É uma grande verdade. O Rio Jordão, ali se passaram, naquela região, fatos históricos, bíblicos, que estão ali contidos dentro das Sagradas Escrituras, a qual, quando você lê, você vê. Então, o Rio Jordão foi, na minha opinião, maior que as 7 maravilhas antigas que eu citei do ser humano, como as maiores da atualidade humana. Para mim, é um grande rio. É um rio importantíssimo que faz parte da sua história, da minha história, da história de todos aqueles que são cristãos. Então eu agradeço essa oportunidade de estar falando desse rio maravilhoso. Eu quero que você curte, compartilhe. Nós já estamos chegando a quase 180 vídeos.
partindo para 17 mil visualizações, graças a você, porque se não fosse você, o que seria? Esse canal aqui é simples. Aqui não tem investimento externo, aqui nós não trazemos figurões aí do mundo artístico, nós trazemos coisas simples, humanas, interessantes para você. Nós não somos considerados o importante em toda a situação, porque o importante é você. É você que nos curte, que compartilhe e que divulgue o nosso canal. Nós temos uma média de audiência por dia na base de 200 pessoas estão vendo as nossas produções. As nossas produções são simples, que fazemos com amor, com gosto. Daqui ninguém tem interesse financeiro. Aqui o interesse é levar essas palavras maravilhosas. É fazer entrevista com médico, fazer entrevista com fisioterapeuta, fazer entrevista com quem quer que esteja, desde que seja para aumentar o seu conhecimento. Portanto, curte, compartilhe e participe conosco do nosso @canal Varal. O meu muito obrigado.